Nosso tema de hoje, irmãos, cooperadores no plantio de igrejas. Cooperadores no plantio de igrejas. Nós temos falado aqui, durante algum período já, né, sobre alguns casais que fazem e que fizeram diferença, né, no que diz respeito aí à palavra de Deus, né? E hoje nós vamos falar do casal chamado Áquila e Priscila. Áquila e Priscila. E o tema é esse, cooperadores no plantio de igrejas. Um tema muito interessante, né, Paulo? Tem tudo a ver conosco, né? E a gente vai explicar por quê. Bom dia, Paulo. Bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está aqui. Nós estávamos então estudando, né, a respeito desse tema sobre implantar igrejas, né? E antes disso, eu gostaria só de lembrar a nós que estamos aqui, para você que está em casa, que hoje à noite nós teremos ceia e também nós vamos recolher a oferta que nós falamos semana passada lá do Jonas, Padardiane. Então, não esqueçam, tá, de trazer a sua oferta que nós vamos recolher durante o culto à noite, tá bom? Falando um pouco, então, assim, de implantação de igreja, né? Aí eu fiz uma pesquisa rápida. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 178 mil templos cristãos, né? Quase aí 178 mil templos, né? E muitos deles, a maioria deles, foram durante aí os últimos 10, 15 anos, né? Se a gente pensar que de verdade, sabe quando a gente fala que a sensação que nós temos é que em cada esquina nós vemos uma igreja? De verdade é quase isso mesmo, né? Em alguns locais, muito mais, né? Parece que em uma rua nós temos 3, 4, 5 igrejas, né? A sensação que nós temos, né? E pensando nisso, eu gostaria de trazer para a nossa realidade, para a igreja do Itajaí, né? Que esse ano, em março, nós vamos comemorar, se eu não me engano, 25 anos, talvez, de igreja mesmo, né? E aí mas antes disso, nós já tínhamos um trabalho, né? E aí eu quero pensar assim com a gente. As igrejas mudaram? Pensa aí. O que as igrejas mudaram? A liturgia mudou? Os cânticos de adoração mudou? Vamos pensando, tá? E aí depois você pode colocar seu comentário ou pode levantar a mão que de algum jeito esse microfone vai chegar até você. E aí eu fiquei pensando assim, a igreja do Itajaí, hoje nós trabalhamos com o quê? Com as células, né? Nós trabalhamos em célula. E depois nós vamos falar um pouquinho aí a respeito de célula também, né? Se der tempo, né, Deus? E olha só um texto que eu separei, que falam aí um pouco do Áquila e Priscila, quando eles se encontram com o apóstolo Paulo, né? Atos 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. E Paulo foi vê-los. E
uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, né? Então, um dos ofícios aí do Áquila e da Priscila era o quê? Que eles construíam tendas, né? Naquela época, as casas então eram tidas como tendas, né? Então eles iam construindo tendas. Mas em outros versículos a gente vê, eu achei muito interessante isso, que fala que a igreja que se reunia na casa da Priscila e do Áquila. Paulo escreveu uma carta para eles dizendo as saudações aos irmãos, tal, e vem uma lista. E os irmãos que se reúnem na casa. Vocês acham, e aí, Marcelo, se tiver comentários aí, você pode trazer para a gente. Tem comentários, Marcelo? Ó. Ou alguém que quiser participar aqui, pode nos interromper a qualquer momento, né, Deus? E aí eu fico pensando assim, com esses 178 mil templos que nós temos no Brasil, a igreja tem feito o papel dela nos dias de hoje? Mas qual é o papel da igreja? Qual é a função da igreja? Simplesmente vir, abrem as portas, tem uma banda, tem um pastor que prega, e aí a gente recebe a palavra, recebe uma oração, vai todo mundo embora para casa e pronto. Cumpri meu ritual de filho, de adorador de Deus. É para isso que Deus nos chamou? Quem quer compartilhar com a gente um pouquinho disso? Senão a gente pode falar nomes, né, Deus? Olha que reflexão legal. Enquanto o pessoal vai pensando aí, Paulo, deixa eu te ajudar aqui também, né? As questões que o Paulo levantou aqui são interessantes para a gente refletir, né, irmãos? O contexto que a gente está vendo na lição de hoje, a gente pode pensar o seguinte: os discípulos naquela época, o que eles faziam? Eles iam nas sinagogas e pregavam. Mas eles não ficavam só naquela sinagoga, eles iam nas sinagogas onde eles estavam, porque eles iam de cidade em cidade, né? Todos os discípulos, em um certo momento, faziam isso. Nesse contexto era Paulo, né? O apóstolo Paulo. Então, Paulo ele saía de uma cidade e ia para outra. Nesse contexto, ele estava em Éfeso, né? Isso, né? E em Éfeso, então, ele pregou também na sinagoga. E aí ele pregava ali, e a gente precisa imaginar que tinha os judeus. E naquela época os judeus também não queriam saber dessa conversa de Jesus, né, ser o Messias, o Salvador. Não, eles não queriam isso, então eles ficavam bravos com Paulo. E Paulo, então, ele tinha que sair dali e ir para outro lugar. E Paulo também começou a pregar para os não-judeus, os gentios. E esses tinham maior aceitação a respeito da palavra, né? Aqui nós sabemos que Áquila, o esposo de Priscila, era judeu, né? E Priscila era, fugiu o termo aqui, romana, né? Então eles estavam ali na cidade de Éfeso, então eles conheceram Paulo nessas ministrações, né? E aí eles começaram a dar suporte para Paulo, ajudá-lo em todos os aspectos. Priscila era uma senhora romana de grande prestígio. Olha só, romana e de grande prestígio. Ela sempre o nome dela foi mencionado juntamente com seu esposo, que é Áquila, né? E a gente pode ver isso lá em Atos, a gente pode ver lá em Atos 18, em Romanos 16, né? Em 1 Coríntios. Esse casal, Áquila e Priscila, isso estava acontecendo mais ou menos na época de 52 depois de Cristo, tá bom? Só para a gente se situar, né? Então, por um decreto que o imperador fez
nessa época, eles tiveram que sair de Roma, né, onde eles moravam, Áquila e sua esposa, então Priscila, e foram para Corinto. O casal era conhecedor da doutrina cristã, olha que interessante. Revelou-se sempre disposto e capacitado a ensinar os outros. Então, qual que era o dom que eles tinham? Do ensino. Eles conheciam já da doutrina cristã da época. E eles também falavam, eles também anunciavam, né? Então, eles tinham essa capacidade. E eles usavam isso ajudando, e ajudaram muito a Paulo, né? Nesse contexto, e por isso que o Paulo também faz saudações quando ele chega na cidade ou quando ele vai para outra cidade, né? Realmente, Priscila e Áquila foram instrumentos fundamentais e foram escolhidos e preparados por Deus para contribuir na plantação de igrejas. Meus irmãos, as sinagogas lá geralmente eram dominadas pelos judeus, correto? Nós estamos falando do Evangelho, recente ali, 52 depois de Cristo. Estava anunciando o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Muitas pessoas estavam acreditando e aceitando, e outros não. Então existia ali conflito. Você acha que essas pessoas que aceitavam poderiam ir lá na sinagoga e congregar? Não, não era assim. Como é que eles faziam isso? Paulo e Áquila eram um instrumento. Abria as suas casas. Olha que legal, isso não é célula, Paulinho? Célula, dona Evora, é verdade, isso é uma célula, né? Então a gente pode dizer que a célula começou lá na primeira igreja, na igreja primitiva. Olha que interessante. E estou falando isso, é verdade, irmãos. Eles abriam as portas das suas casas para os irmãos estarem ali, falando da palavra de Deus. E isso é célula. O que a gente faz hoje não é isso? A gente não vai anunciar a palavra de Deus nas casas, até virtualmente, mas a gente precisa anunciar a palavra de Deus. Células. Nós também somos instrumentos. Qual é o propósito? Por isso que o Paulo está trazendo para a gente esse contexto. A igreja mudou? O que é a igreja hoje? Falei bastante, hein? Já dei bastante tempo para fazer pergunta aí, hein? Ajuda nós aí, né, Paulo? Exato. Quem quer compartilhar alguma coisa, um pensamento aí disso que nós falamos? Ninguém. Vocês estavam comentando, né? Ela fala assim: os cânticos mudaram e muito. As crianças de hoje não conhecem nenhum hino, pois dificilmente se canta um. Os salmos e hinos, agora ela foi profunda aqui, foi longe, hein? Os salmos e hinos, elas nem sabem que existem. Mas é uma verdade, né? E não sabem eu mesmo. Eu acho que deixou uma deixa aqui para hoje à noite, viu, Paulo? Para os próximos, porque o de hoje já está fechado a lista, porque senão o pessoal da live me mata também. É verdade isso mesmo, né? Eu sei que vários hinos antigos, eles já vieram com novos cantores, aí com outro formato, né? Com mais composições, algumas coisas mais técnicas, de instrumentos, enfim, né? Mudou algumas coisas. Mas tem razão mesmo, Lina, mudou bastante coisa. Mas disso assim, de mudança, quando a gente pensa assim, mudou o templo físico, mudou a questão litúrgica, mudou a questão dos louvores a Deus. Muda mesmo, porque a igreja também precisa ir passando por algumas mudanças. Não estou falando que nós temos que abrir mão do que Deus diz dentro da palavra dele, não é disso. Nós vamos mudando porque a sociedade também está em constante mudança mesmo, né?
Mas o que não muda para a igreja de Cristo é que Deus deixou o Espírito Santo dele sobre nós. Deus nos deu o Espírito dele sobre nós. E isso não muda. Isso não apaga. Só apaga quando eu começo a dar ouvidos àquilo que não está dentro da palavra de Deus, né? Quando a Bíblia fala assim, não apagueis o Espírito, né? Então é disso. Tudo muda, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai mudar, né? Que mais, Adilson? A gente pode continuar aqui, então. Eu disse agora há pouco que Priscila e Áquila eles eram instruídos, eles tinham conhecimento, né? Então, eles também ajudavam as pessoas, porque eles conheciam o Evangelho. Então, eles tinham essa capacidade. Cada um de nós tem uma capacidade diferente. No corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, né? Então, nós temos capacidades diferentes e cada um de nós pode fazer aquilo que sabe para anunciar, para levar a mensagem. Deus deixou esse propósito para a gente. Ide por todo lugar, né? Por todo mundo, e pregue a palavra. Célula tem esse objetivo, tem esse alvo. Célula é para ganhar vidas, é para alcançar vidas. Como a gente vai fazer isso se a gente não falar, se a gente não anunciar? Nós podemos vir no tempo, sim, adorar o Senhor principalmente, aprender a sua palavra também, mas nós precisamos conhecer as Escrituras. Como você vai falar de Deus se você não conhece? Precisamos aprender. Tem um desafio aí de ler a Bíblia durante o ano, né? Tem um desafio aí lançado. Eu sei que muitos estão fazendo, eu sei disso. Para falar de Deus, para falar das Escrituras, nós precisamos conhecer. E nós precisamos anunciar. Aqui nós sabemos que eles conheciam as Escrituras da época. Eles aprenderam sobre aquele Jesus. Paulo estava fazendo, e os outros discípulos, esse trabalho de levar esse evangelho. E eles também fizeram. Eles anunciavam também, eles falavam, e eles proporcionavam que isso pudesse ser feito nas suas casas, nos lugares, porque havia conflito. Não era como é hoje, né? Hoje você pode fazer uma célula na sua casa, ninguém vai bater lá na sua porta. Por isso você não vai chegar e falar, escuta, você não pode fazer isso. Na época, não era assim. Eles faziam, mas não era assim. Tem países aí que não pode jamais falar desse Jesus. E tem gente falando. E você, meu irmão? Você fala de Jesus para alguém? É retórico, não precisa responder, tá bom? Para pensar. Mas a gente tem que falar. A nossa igreja é uma igreja missionária. Nós também temos pessoas aí espalhadas pelo mundo anunciando a palavra de Deus. Mas é o papel de cada um de nós, meu irmão. É meu, é do Paulo, é do pastor, e é seu que está aí na sua casa assistindo. É papel seu falar de Jesus. É uma ordem. Jesus nos deu uma ordem. Você é discípulo de Jesus? Então você precisa falar a respeito desse evangelho. Você precisa participar de uma reunião de célula. Você precisa interagir, você precisa aprender, você precisa conhecer, você precisa falar. Quantas células nós temos? Nós temos bastante células espalhadas na região, na cidade. Procure uma célula, você que está aí na sua casa, procure uma célula. Eu não sei aonde tem, não tem problema, é só fazer contato aí, o WhatsApp da igreja. Os irmãos podem colocar aí. Entre em contato pelo WhatsApp e procura, quero participar de uma reunião. Nós temos célula online, virtual. Você pode acessar, participar. O que é célula, Paulinho? Vamos explicar? Célula, né, nós nos reunimos nos lares, né, nas casas, e lá nós compartilhamos da palavra que Deus tem nos entregado aos domingos à noite, né? Então, durante a semana,
nós trabalhamos essa ministração trazida pelos pastores, pelos convidados, né, que vêm ministrar a palavra no domingo, e nós replicamos ela nas células, né? Nós conversamos aí a respeito das células, mas além disso tudo, né, o maior foco, né, como a Dilson disse, é a evangelização dentro das células, né? Não dá para a gente contar como célula se todas as pessoas que estão reunindo ali comigo já estão todas convertidas. Então, se todos ali já são convertidos, você, eu, nós, igreja, precisamos ir buscar aqueles que estão por aí. Quem são? Eu não sei, Deus sabe. Eu só sei que a Bíblia diz, e nós meditamos esses dias, é que o campo já está pronto para a colheita. Quem Deus vai dar, eu não sei. Melhor, talvez a gente até saiba, né, que são aqueles do meu relacionamento, né? Então, outro dia, né, Márcia, você quer falar, Márcia? Outro dia, na semana de oração, né, acho que foi no encerramento da semana de oração, uma senhora, Cássia, ela é da célula da Márcia, e eu sei porque a célula da Márcia é da minha supervisão, e aí já há um tempo que a gente tem conversado a respeito dela, né? Ela era uma senhora que servia a outros espíritos, né? De altares e tudo mais dentro da casa dela, né? E aí a célula começou a orar por ela, e aí a célula chegou até ela, né? Online. E essa mulher não teve jeito, ela se entregou a Jesus, porque ela reconheceu que só por causa de Jesus que nós somos salvos, né? Essa é a função das nossas células. Nós temos que ir e falar. Nós não temos que nos preocupar. Mas quem vai ser salvo? Não sei. Isso não compete a mim nem a você saber. Isso é com Deus. Nós temos que fazer a nossa função de ir e pregar o Evangelho, que foi a ordem de Jesus, né? Pensando um pouco mais disso, de igreja, né? Que nós falamos muito nos treinamentos, né? Aqui de células, que cada membro da célula nós temos que ver eles como líderes, e que cada casa de membros é uma igreja. Por quê? É isso, cada casa nós temos que nos reunir nas nossas células e ali também tratá-los como igreja, né? Então hoje, desde que quando nós trouxemos o trabalho de célula aqui para a igreja do Itajaí, né? Claro, nós tivemos que nos adaptar muito desde então, né? Muitas coisas mudaram, treinamentos nós participamos, né? Vamos participar de muito mais, né? Já temos uma grade de treinamentos aí para esse ano. Então, nós temos que aprender que lá na sua casa, por que não na sua casa? Por que somente aqui no templo físico, né? Nós falamos muito que é muito mais fácil você chamar as pessoas para ir na sua casa do que às vezes chamar para vir ao templo, né? Tem pessoas que vêm com facilidade ao templo, mas no normal é mais fácil você chamar aqueles seus amigos para quê? Para estar lá na sua casa e ali você compartilhar do que Deus tem falado ao seu coração. Nada mais que isso. É simples, né? Nós que muitas vezes complicamos muita coisa, né? Queria fazer uma pergunta. Esse povo está muito quieto hoje. Muito quieto. Então, vou começar a direcionar as perguntas. Por que você escolheu a IPI do Parque Itajaí? Por que você escolheu a IPI do Parque Itajaí? Pode colocar nos comentários também. Por quê? O que essa igreja tem que atraiu você? O quê?
Ninguém quer falar? Nossa, boa pergunta essa, hein, Paulo? Vamos desligar a live, vamos embora para cá. Boa pergunta, hein? Por quê? Olha que interessante. Porque a Grace vai falar. Eu não. Oh, meu Deus. Deixa eu levantar, né? Por que eu escolhi? Se a gente pensar, lembrando também da mensagem de manhã, né? Acho que Deus me escolheu para estar aqui, né? Acho que Ele tem um propósito, né? Mas quando a gente olha para a igreja, né? Desde lá dos meus 17 aninhos, que foi quando eu vim para cá, foi uma igreja que me acolheu, né? Era a igreja alegre, receptiva, né? E sempre vendo como os pastores, como a liderança trata as coisas com muita transparência. Então, eu acho que, primeiro, foi uma igreja que me acolheu, né? Acolhedora, que demonstra amor. E talvez algumas coisas às vezes mudam, mas, né? Eu acho que é isso. Já que me colocaram aqui. A Margarita. Diferente. Eu vim para essa região do ano da Parque Itajaí no ano 89. Eu, por diversas razões, fiquei doente de depressão. A área era inóspita e era difícil. Então, eu tinha uma formação católica. Chile é muito forte no catolicismo. Mas, a raiz da minha doença, no meu lugar de trabalho, minhas amigas, companheiras, me levavam à Praça da Paz, que depois do almoço tinha uma meia hora, e nessa praça se reuniam diversas congregações, pentecostais, nazareno, cada grupinho se juntava em um cantinho da praça, orava, e cada um com sua liturgia agia por meia hora. Então, aí comecei a conhecer a leitura da palavra, porque a leitura da Bíblia, porque católico não lê a Bíblia. Então, fui influenciada aí, e eu usava o ônibus que levava a gente para nosso local de trabalho, e no ônibus estava a Neidinha. E a Neidinha se aproximou porque meu marido fazia um jornal comunitário e ela pagou para que aparecesse que tinha uma igreja nova, um grupo se formando aqui, da Igreja Presbiteriana Independente. Aí ela me convidou e eu estava muito mal, fragilizada, e eu vim aqui quando o Tiago, que está aqui, todo moço, um senhor já elegante e bonito, era uma criancinha pequena, 8 anos, se tivesse. E aí, Gerson e Lucy e um outro pastor, João, dirigiam estes grupos que se reuniam aos domingos. Também estava Dorcas, várias pessoas que ainda estão aqui, a Vilma, Lucas nem tinha nascido. Então, eu tinha uma referência da igreja presbiteriana, porque o irmão do meu marido morava em Santa Bárbara do Oeste e ele era membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando eu comecei a vir aqui, eu fui pesquisar o que era a Igreja Presbiteriana Independente, porque eu queria saber, né? E então eu achei que era perfeita. E o pessoal era acolhedor, tinha muitas crianças, mulheres jovens, tipo Vilma. Eu já tinha uns 40 e pouquinho, mas também... E aí eu comecei a participar desta igreja. Na verdade, não escolhi, eu quero ser membro da Igreja Presbiteriana Independente. Não escolhi, mas foi aqui que eu vim e aqui que eu aprendi, e aqui que eu aceitei Jesus, me batizei. E minha vida com Deus e com a igreja tem sido aqui, na Igreja Presbiteriana do Parque Itajaí. É isso.
Amém, né? A Leline. Ouvindo a história da Margarita, eu lembrei de quando nós viemos para cá, né? Acho que o primeiro requisito da gente ter vindo para a igreja presbiteriana do Parque Itajaí. Primeiro, porque não é uma igreja neopentecostal. É o primeiro requisito. Segundo, eu lembro que quando nós mudamos para cá, acho que foi em 95, 96, nós viemos para a região do Campo Grande, a gente não conhecia nada. Então, nós não tinha, na época, ou nós não conhecíamos uma igreja presbiteriana do Brasil, que era a nossa denominação até então. Nós fomos no centro, porque o único lugar que meu pai conseguiu identificar uma igreja presbiteriana do Brasil foi no centro. E eu lembro que eu e os meus irmãos, nós éramos tudo pequenininho. Então, a gente chegou ali, minha mãe tentou levar a gente para as salinhas. Então, eu e meu irmão ficamos numa salinha, a Eline, que era bem pequenininha, ficou em outra e tal. E no final da igreja, foi um desespero traumático para mim e para eles também, porque a gente ficou largado. Assim, ninguém pegou, olha, quem que é a sua mãe? Você veio com quem? Ó, vou te levar. E aí a gente ficou lá esperando alguém vir buscar a gente. Aí, depois de muito tempo, na minha cabeça, depois de horas, mas deve ter sido bem minutos, né? Minha mãe chegou, achei uma, ela tá aqui. Cadê o outro? Vamos procurar. E daí, no meio do corredor, a gente achou a Eline chorando, pequenininha, porque ninguém ia buscar. E eu achei assim, minha mãe falou, não quero vir mais nessa igreja. Não teve acolhimento, as crianças ficaram tudo perdidas. E aí, hoje, quando eu chego aqui, que eu vejo o cuidado do pessoal do Ministério Infantil de pegando as crianças, porque isso para a mãe é importante. Pegando as crianças, levando, olha, eu fico com ela, se ela chorar eu vou lá e eu te levo no templo, né? Eu lembro que a Lucy e o Gerson, que foi um dos casais, teve mais na época, a Renata, o pastor Nilson, eles nos acolheram. Na primeira semana que a gente chegou aqui, quando foi no segundo domingo, o pastor Nilson e a Renata falaram, nós vamos almoçar lá na casa de vocês. E a minha mãe ficou morrendo de vergonha, porque aquela casa minúscula, a gente tinha chegado agora, tudo bagunçado. Então, assim, foi um acolhimento que foi extremamente necessário para a nossa permanência até hoje. Desde 94, desde 95 até hoje. Então, essa questão do acolhimento, ela é muito mais importante do que a gente imagina, porque traz um cuidado que eu penso, ali é o meu lugar, ali é a minha casa. Eu sei exatamente o que eu vou encontrar lá, onde é os lugares, o que as pessoas vão fazer. Então, isso para mim, hoje, é o mais importante. A familiaridade que eu tive com a nossa igreja, a transparência e uma igreja muito próximo da Bíblia, né? Uma igreja que a gente não vai encontrar temas que depois vai ter que ser discutido no conselho, porque o tema saiu um pouco fora aqui da Bíblia. Então, para mim, isso é uma das coisas mais importantes. Tem mais? Paulinho. Não. Pera um pouquinho, vamos dar um agora destaque. Eu vou ficar com vergonha. Que isso, Sara, muito bom, viu? Agora eu vou começar a chorar. Não, primeiro eu vim pra cá por conta do Paulo, né? A gente começou a namorar, eu ia numa outra igreja e lá, de verdade, eu não me sentia que eu estava dentro do corpo de Cristo. Mas aqui eu fui tão bem acolhida, tão amada, que não tinha como negar que aqui era meu lugar. Aqui eu tive mais oportunidade de aprender da palavra de Deus, de amar Jesus de verdade. E de poder, assim, me sentir em casa a ponto de eu ter um ministério, que eu sei que eu gosto muito das crianças, eu gosto muito de participar, e lá eu não tinha oportunidade. Graças a Deus, aqui eu encontrei a minha casa, a casa do meu pai. E aqui eu aprendi a amar Jesus. Isso porque desde criança eu participo de igreja, mas eu acho que aqui mesmo eu encontrei a Jesus. Aqui eu aprendi a amar e respeitar a Deus, e aprendo diariamente. Eu estou nervosa agora. Mas foi aqui que eu encontrei meu lugar. Amém. A Sara, quando a gente se conheceu, e que ela ia em outra
comunidade, né? E aí diziam assim: você não é competente para fazer isso. Quase isso, assim, né? É mentira do inimigo isso. É mentira. Todo mundo, você que está na sua casa, você que está aqui, não deixa que esses pensamentos venham sobre você. É mentira, porque nós somos corpo de Cristo. Se Deus colocou você, eu, o Adilson, a Vilma, cada um de nós, nesse corpo, é porque você é importante, porque você tem dons dentro de você para abençoar esse povo. Ah, mas que povo difícil. É gente. Qualquer lugar, gente é gente. Mas nós somos igreja de Jesus. Deus nos colocou aqui para servirmos a Ele com excelência. Deus nos colocou aqui para que a gente sirva no altar dele, para que a gente seja mordomos naquilo que o Senhor nos entregou. Entregou para mim, entregou para você. O que Deus entregou para você, é você que precisa executar. Que mais, Adilson? Eu fico falando demais, né? Não, se deixar, eu vou falando também. Você vê que os testemunhos dos irmãos, né? É por isso que é importante falar, né? É legal a gente ouvir a história de cada um, né? É claro que é Deus que, de certa forma, Ele quer você e quis você aqui, né? Mas Ele usou os meios, né? As maneiras, as pessoas, né? Para nos alcançar, para a gente estar aqui num dado momento. Cada um da sua maneira, e as histórias são muito boas. De fato, nós somos uma igreja acolhedora, de fato, nós somos uma igreja missionária, de fato, nós procuramos e nós seguimos mesmo a palavra de Deus e não tem brecha, e não tem outra possibilidade, né? Então, a gente prega o que está literalmente escrito na Bíblia, os pastores ensinam o que está aqui e pronto, e ponto, né? Goste ou não goste, essa é a palavra de Deus. E ela deve ser pregada e anunciada, né? Não é a modernidade, não é a sociedade, não é os costumes diferentes e modernos que vai fazer mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo a mesma, né? Nós temos uma missão, meus irmãos. Aqui na lição, Áquila e Priscila, eles tiveram dificuldades. Não vamos nós pensar que foi tudo fácil, então eles faziam as coisas lá e tudo acontecia. Não, principalmente naquela época, né? Assim como também não é hoje. A gente sabe, nós sabemos que não é fácil. Não é fácil liderar uma célula, não é fácil ter uma célula em funcionamento. A gente sabe disso, existem dificuldades. Mas nós, servos de Deus, cristãos, estamos dispostos a nos sacrificar pelo Evangelho? Já refletiram? Sacrificar como? Seu tempo. Sacrificar seus compromissos pelo Evangelho? Ah, mas eu estou cheio de coisa a fazer. Sacrifício. Primeira palavra de Deus, Deus em primeiro lugar, e as demais coisas que serão sacrifício. A prioridade nossa é servir a Deus. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Eu sei, eu também tenho, todo mundo tem, todos nós temos. Mas eu tenho que cuidar disso, tenho que cuidar daquilo. Eu sei, é compreensível, irmãos. Mas servir a Deus requer sacrifício, de todos os modos. Realizar uma célula, falar, anunciar, buscar as pessoas, trazer as pessoas para a reunião de célula, insistir de novo, requer sacrifício. Nós somos uma igreja na região do Parque Itajaí.
Campo Grande. Quantas pessoas aqui no Itajaí? Essa igreja não podia estar lotada só com pessoas aqui do Itajaí? Podia, não podia? Não tinha nem espaço. Eu acho que se metade do Itajaí viesse aqui, não tinha espaço. Por que não tem? O que será que está faltando? Anunciar. Nós temos uma maneira muito boa de anunciar que são as células. As senhoras que tem aqui, eu não vou citar todas, mas a Noêmia, junto com as demais, o trabalho que elas fazem de entregar os versículos, né? Dá frutos. Você vai nos comércios, você vê lá os versículos que elas entregam. E a Noêmia já deu testemunho aqui de pessoas que foram abençoadas e alcançadas com isso. Ah, parece bobagem? Não é. É uma maneira, é uma forma. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos servos de Deus. Nós somos uma igreja missionária. Igreja somos nós, irmãos, não esqueçam disso. A igreja não é esse templo, a igreja somos nós. Nós somos instruídos, nós aprendemos a fazer isso. Nós estamos praticando isso, eu tenho absoluta certeza disso. Mas nós precisamos sempre estar convictos de que é isso que Deus quer para nós. Eu tenho certeza que se a gente fazer isso, e insistir, e superar as dificuldades, e insistir, e atravessar momentos difíceis, e insistir em anunciar a palavra de Deus, Deus vai abençoar. Logo nós precisaremos do outro templo, tão breve. Porque é isso que Deus quer. Mas Ele quer que a gente faça a nossa parte, irmãos. A nossa parte é anunciar, é ensinar, é aprender. Então, nós precisamos ter consciência que teremos, sim, sacrifícios. Precisaremos passar por momentos difíceis, mas nós estamos dispostos a fazer isso? É uma questão, nós estamos dispostos a nos sacrificar pelo Evangelho? A gente está aqui toda semana, todo domingo, louvando a Deus, toda semana nas células, e é isso que a gente deve fazer. Né? Falei demais também. Quando a gente pensa de sacrifício, né, por conta de Jesus, eu acho que a gente logo já remete assim, perseguição da igreja, né? Acho que a gente fica pensando assim, no Brasil nós temos essa liberdade ainda de compartilhar a respeito de Deus, de Jesus, né? Nós podemos andar com as nossas Bíblias, né? Hoje ainda nós não sofremos perseguições, né? Mas eu fico pensando assim, quanto que quem tem criança menor, né, daqui a uns tempos, né, Leline, com os nossos, né? Quando eles lá na escola, eles defenderem a respeito do que eles aprendem aqui, outro dia mesmo, a Esther, outro dia eu acho que foi ontem, né? Esses dias, tempo atrás, a Esther chegou muito brava em casa, porque ela disse assim, que a professora dela falou assim, não, porque o Papai Noel, né, que estava chegando no final do ano, né? Aí ela disse assim, ele não existe, tia, é Jesus, né? Aí ela, existe sim, né? E aí ficou aquela, e ela chegou brava, por que minha professora não acredita em Deus, né? Então, está chegando, está cada vez mais perto. Cada vez mais perto da gente começar a decidir de verdade quem é que governa as nossas vidas. Outras N situações que a gente passa no nosso dia a dia. Eu sei o que eu passo no meu dia a dia. Você sabe o que você passa, o que você tem que enfrentar, de às vezes não mentir por causa do Evangelho. De às vezes não se aproveitar de situações, porque Jesus
deixou isso claro dentro da palavra dele. É sacrificar por causa de Jesus. Às vezes a gente conversa bastante, né, Andréia, que, nossa, a gente está tão cansado. A gente chega às vezes tão exausto, mas tão exausto, porque a Andréia só fica dando trabalho, e eu sei que ela está falando disso. Brincadeiras à parte, isso é coisa de bastidores nossos, né? Então, e às vezes a gente está tão cansado, e às vezes a gente tem que chegar do serviço correndo, pegar as nossas coisas, ir para as nossas células, e lá nós vamos encontrar 25, 28 crianças, né? Nos esperando com sede e fome da palavra de Deus. Eu não posso me dar ao luxo de falar assim, estou cansado, não vou hoje, deixa para a Andréia, deixa para o Lucas, deixa para os que estão lá. Eu não posso. Porque eu sei a ordem que Deus me deu. Então, o quanto nós estamos hoje, agora, dispostos a nos sacrificar por causa do Evangelho. E eu falei de coisas aqui, mas o que Deus está falando no seu coração a respeito desse assunto? É com você que Deus está falando, a Margarita. Sobre a atitude das crianças cristãs e as escolas. Eu lembro quando esta senhora jovem e bonita, ela deu um testemunho, porque ela era do ensino fundamental, não lembro que curso. E ela comentou na igreja que na escola tinham falado que o homem descendia do macaco. A teoria de Darwin, né? Que as espécies foram evoluindo, chegou uma época que o homem era descendente do macaco. E ela se levantou e falou, não, não é assim. E a professora e as crianças, não, é assim, sim. Enfim, ela contou a história, mas eu nunca esqueci. Ela falou, tudo bem, se vocês pensam que o homem vem do macaco, vocês vêm do macaco, porque eu sou criatura de Deus e eu venho de Deus. Ela comentou. Convicção, né? Muito bom, isso mesmo. Tá vendo? Não esquece, né? E eu lembro da Leline, porque eu vim para a igreja, eu já tinha 14 anos. Não fala. E a Leline era um pouco menor, né? E eu lembro que a Leline, um dia, acho que era semana de oração, não lembro o que era aqui, o jeito que a Leline falou a respeito do texto que ela leu e a oração, a condução que ela fez, ensina a criança, né? Ensina, instrua dentro da palavra de Deus. É o que vai fazer total diferença na minha vida, na vida dos filhos, dos netos, dos bisnetos e de todas as gerações que virão. Tem alguma coisa aí, Marcelo, para trazer? O meu deu um problema técnico aqui, ele parou os comentários. Não tem Se problema tiver, não. faz Eu aí, Adilson, tenho aqui. aqui da Dirce, ela, não sei se você tinha visto já, ela estava respondendo, na verdade, como que ela escolheu, né? Na verdade, ela disse assim, eu não escolhi o IPI Itajaí, fui escolhida por essa amada igreja. É um privilégio fazer parte dessa igreja. Assim como no texto do paralítico, essa igreja foi até a minha casa e me apresentou Jesus. A Vanessa o Diego, né? Bom dia, irmãos. Bom, Deus me encaminhou para Itajaí, Deus conhece o meu coração. Eu não entendi bem o que ele falou, que eu prego bem, família e igreja dá todo esse suporte em cima disso. Acho que está querendo dizer que a igreja ajuda nessa questão de cuidado de família, né? E de pregações, né? Esse é o que apareceu aqui para mim, tá bom? Eu vim para o Itajaí
eu não falei do meu, né? Assim como a Sara, porque eu conheci uma moça chamada Grace, que já estava aqui no Itajaí, né? E aí eu vim para a igreja aqui para o Itajaí, meio a contragosto, né? E chegava aqui o pastor Tamar pregando e falando coisas, e eu chegava lá para a Grace, Grace, o que você falou de mim para o pastor? Parece que ele está falando comigo, não é possível, você falou alguma coisa. Olha para você ver como as coisas são, né? Mas eu fui depois entendendo e a transparência que essa igreja tem, o acolhimento, como os outros irmãos, né? E pude ficar também confortável aqui, né? Então, de fato, também posso testemunhar a esse respeito. Nós somos, graças a Deus, uma igreja acolhedora. Precisamos alcançar e buscar mais vidas. Itajaí está cheio de gente aí para ser alcançado, tá bom, irmãos? Vamos nos fortalecer a cada um de nós e vamos buscar essas vidas, né? Os campos estão cheios, e não precisa ir muito longe não, só aqui na região a gente alcança muitas, tá bom? Acho que é isso, né, Paulo? Então nós já estamos finalizando, eu quero só concluir então para a gente pensar que implantar igreja, facilitadores no reino de Deus somos eu e você. E a igreja vai ser implantada no coração das pessoas, seus vizinhos, meus amigos, meus parentes. Leve isso que você recebeu aqui e recebe aqui, lá para o seu dia a dia, lá para aqueles seus amigos de trabalho, que é tão difícil. Teve uma pessoa que nós atendemos recentemente e eu nunca tinha visto, parece que um lar tão turbulento, igual quando nós chegamos lá para atender essa família. E às vezes a gente vê tanto disso no nosso dia a dia, atendendo as famílias, que às vezes a gente já está tão calejado com isso que a gente não se importa mais, sabe? Tá bom. Eu tenho falado para Deus todos os dias, Deus não me deixa esquecer, não me deixa achar que é normal, não me deixa achar que é normal as pessoas clamar, porque precisam, elas não sabem que é Jesus, elas precisam de algo, mas nós temos o melhor do melhor, que é Jesus, é Deus na nossa vida. Eu tenho, você tem. Amém. Nós temos. Compartilhe Jesus Cristo com as pessoas. Deixa a igreja nascer no coração de outras pessoas. Que Deus nos abençoe como igreja do Itajaí a continuar sendo uma igreja que se importa com as pessoas. Amém. Amém. Quero só lembrar então que hoje, né, logo mais às 19 horas, nosso culto, nós temos ceia, né, Paulo? Prepare seu coração, venha adorar o Senhor, né, lembrar do sacrifício que Deus fez por cada um de nós, afinal de contas, né, para isso que nós estamos aqui adorando e servindo ao Senhor. Então venha logo mais à noite no culto, aqui no templo, se puder, venha aqui conosco na comunhão, tá? É mais gostoso, né, Paulo? Você que não pode, acompanha aí na transmissão, né, pelo YouTube, pelo Facebook, tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar, Paulo? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento aqui hoje, juntos, em comunhão, com os irmãos que estão também nas suas casas, acompanhando a gente. Que Deus cuide, Senhor, de cada um dos nossos irmãos, dos seus corações, que nós possamos
ficar firmes nesse propósito de levar a sua mensagem, de anunciar a sua palavra, de fazer esse trabalho que nós chamamos de célula, que o Senhor nos ajude com as realizações, com a liderança, com os líderes de célula, com as pessoas que estão em célula, sendo alcançadas, é uma maneira que as pessoas podem ouvir a sua mensagem. Muitas delas, às vezes, não podem estar aqui ouvindo, não têm acesso à transmissão, mas podem ouvir através das células. Então, eu quero te pedir que o Senhor abençoe também as famílias, os lares, as casas, e que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude. O Senhor coloque a sua mão poderosa sobre a vida de cada um de nós, nos dê a direção e que nós possamos ficar firmes servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.